Fala, dentista, seja muito bem-vindo a mais um PSI Cast, o podcast que fala tudo a respeito de prótese sobre implante. Hoje o tema vai ser muito bacana. Estou aqui com o meu querido Valdeni Júnior. E aí, Júnior, como que você tá? Qual é o número do PSI Cast? Esse aí é o 30º. 30º, nossa, que maravilha. E você, tá bem? Graças a Deus, bem, disposto, animado. Ah, legal, muito bom. Olha só, vai ser bem bacana esse PSI Cash, porque a gente vai falar a respeito de mercado de trabalho, como que são os desafios que cada profissional vem enfrentando, principalmente aí, né, hoje a gente vê que não apenas saber fazer ali a odontologia bem feita vamos dizer assim, acaba sendo uma obrigação, né? E aí a gente sabe que a gente precisa de ter, não apenas, porque antigamente, eu posso falar antigamente, que a gente já tem aí aproximadamente 20 anos de formado, mas antigamente a gente ficava focado muito na parte técnica, né? É saber apenas a parte técnica e isso já era suficiente para você ter os pacientes ali, o seu consultório abundante. Hoje isso daí não serve mais. Então a gente tem aí, lógico, tem uma grande exigência do mercado aí dos pacientes, né? A gente sabe disso. A gente sabe também que a gente precisa de, obviamente, a parte técnica é importante, mas não apenas é o suficiente. Então acaba a gente tendo que buscar mais conhecimento em outros setores. Conhecimento. Então é importante saber que hoje o profissional que fica focado apenas na parte técnica, lógico, mais uma vez a parte técnica ela é importante, mas apenas a parte técnica para você se destacar no mercado não é o suficiente. Então existem outros fatores que o cirurgião dentista deve ter essa percepção que é importante, que são fatores importantes, que isso daí com certeza vai implicar diretamente no sucesso profissional e aí vai implicar diretamente na carreira do profissional, nos resultados que ele tem relacionados à parte técnica, ou seja, a parte não técnica é importante para ele obter bons resultados na parte técnica e sobre isso também que a gente vai estar falando agora. Fala aí, Júnior, o que você... O Júnior sempre traz aqui perguntas pertinentes aí ao nosso... Com certeza. A nossa abordagem, e aí me conta aí, o que você trouxe de bom aí pra gente hoje? Ok, como a gente vem falando sobre desafios, né, no dia a dia clínico do dentista, e hoje não vai ser diferente, nesse episódio nós vamos continuar abordando aí os desafios, que são tantos, que existem e que é possível superar, é possível melhorar a circunstância de qualquer um desses desafios. Então, a primeira pergunta que eu quero falar aqui no nosso tema é o seguinte, sobre PSI. Como é possível, professor, transformar ali cada paciente em R$8.000 por mês? Como é possível isso? Então, essa pergunta é muito fácil ali de responder, porque obviamente a gente tem os gastos ali da prótese sobre implante, a gente sabe ali o que tem os custos, né, que gera esse tipo de especialidade, mas a prótese sobre implante é uma especialidade muito rentável. Então, se você pensar bem em uma prótese, vamos dizer que o meu paciente é um desdentado total, e hoje muitos pacientes nos procuram para fazer a reabilitação de prótese sobre implante, e aí a gente faz a prótese total fixa sobre implante. Essa semana mesmo, ontem, né, eu acabei fazendo, né, operando 2 tipos de paciente com protocolo, porque eles falavam assim, olha, minha prótese, eu gosto dela, eu não tenho problema ali, mas o que me incomoda é ficar tirando essa prótese para ficar higienizando. E aí pode ser que o paciente tem várias queixas, né, porque eles estão fazendo esse tipo de prótese. E a dessa paciente é porque era um desconforto ficar tirando essa prótese toda hora para ficar higienizando. E aí ela queria ter um conforto maior com os implantes dentários. Tem pacientes que acabam se queixando a respeito
da mobilidade da prótese, que fica caindo Solta, ali, então acaba lançando mão desse tipo de procedimento para resolver esse tipo de problema. Então, se a gente pensa em um paciente como esse, apenas da parte protética de uma prótese protocolo, é uma variação aí de mercado entre 10, 12 e aí 14 mil reais numa prótese total fixa sobre os implantes. Então, se você fala assim, como que eu vou conseguir alcançar 8 mil mais aí com prótese sobre implante? Eu estou dando apenas um exemplo de um paciente com uma arcada apenas, você já chega nesse valor. E aí, só que tem muitas outras possibilidades, tem pacientes que estão faltando aí 2, 3, 4 elementos, 3 elementos, você já pode chegar nesse valor. Hoje a média de implantes no mercado gira em torno aí de 2.500, 3.500, 4.000. Vamos pensar numa média aí de 3.000, apenas 3 dentinhos ali, né? 3 elementos já acaba gerando esse valor. Então, ou seja, é muito fácil, se você pensar bem aí, chegar num valor de 8 mil mais com a prótese sobre implante. Imagina bem, se você tem aí a capacidade de atrair mais os pacientes. Eu vejo que, eu lembro muito bem, sabe, vou até te contar uma coisa que eu acho que eu não contei aqui. O meu sonho, quando eu estava começando a trabalhar com prótese sobre implante, era fazer pelo menos 3 a 4 implantes por mês. Que eu fazia o cálculo assim, um implante, na época, né, tá custando aí 2 mil reais, se eu conseguir uns 4, dá 8 mil, mais ali a minha parte clínica, e aí o meu sonho era estar ali chegando ali nos 10, 12 mil reais ali. E aí eu vejo que tem dia que a gente faz, teve um dia eu fiz 26 implantes, né, aí olha só como que Deus é bom pra gente. Incrível, né? Então, ou seja, o meu sonho era como que a gente pede a Deus uma coisa e aí ele acaba nos dando, multiplica isso. Um sonho que é uma realidade, né? Um sonho que é uma realidade. Então, ou seja, eu tô falando de um dia, né? Um dia a gente acaba fazendo, 4, 5 vezes mais do que esse sonho. E aí eu percebo porque muitos pacientes estão realmente precisando desse tipo de trabalho e tem poucos profissionais que fazem. Então a gente observa que tem muitos profissionais ainda que não dão o real valor para essa especialidade porque desfocam, não perceberam ainda, né? Não perceberam aquilo que essa especialidade pode favorecer para a vida dele e isso daí vai influenciar na vida da família. Então, ou seja, a prótese sobre implante eu sou muito suspeito de falar porque ela mudou a minha vida e eu vejo mudar a vida de vários dos meus alunos e eu coloco assim, 100% dos meus alunos. Ontem mesmo eu estava com um aluno, né? Ontem eu estava com um aluno aqui fora da cidade, eu estava aqui na Grande Vitória e ele falou, nossa, mudou a minha vida lá o seu curso. Aqui não faz curso como esse, assim, eu fico feliz, né? Que bom ouvir isso, né? Mas, assim, 100% dos alunos eu não conheço aluno algum meu que não mudou a vida aí com essa especialidade. Não conheço mesmo. Assim, pode ser que uns trabalham mais, outros trabalham menos, mas todos tiveram resultado na especialidade. Então, por isso eu sou muito seguro em falar que pode trabalhar nessa especialidade sem dúvida, porque você vai ter resultado. Você vai ter resultado. Até em curso mesmo, às vezes eu falo assim, olha, se você não tiver resultado, eu te dou o dinheiro todo de volta, porque eu tenho certeza do resultado que você tem. Então, ou seja, não tem como, sabe? Não tem como não ter resultado. Mesmo a pessoa sendo mais ou menos, ainda tem resultado. Não precisa de ser muito bom, não. Né? Lógico que a gente precisa, né? Você olha assim para mim e vai falar assim, professor, não precisa de ser muito bom, mas é porque o mercado é tão carente, mas tão carente que você não precisa de ser aquele extraordinário profissional para você ter uma demanda grande aí dessa especialidade. Então é para você entender que a facilidade para você conseguir um valor como esse tá muito simples. Eu tenho alunos aqui, eu vejo alunos muito iniciantes, sabe?
já indo para outros lugares, já fazer os procedimentos, já mudando mesmo a vida, muito iniciante mesmo. E aí isso eu fico feliz, que a gente acaba plantando uma semente ali na vida deles e isso daí acaba germinando e com certeza muda mesmo a vida desses alunos, né, dentistas, e também, como consequência, muda a vida aí dos pacientes. Os pacientes sempre estão satisfeitos aí com procedimentos. Lógico que pode acontecer um ou outro problema. Eu estava até conversando com uma paciente, foi esses dias, né, foi semana passada, se eu não me engano, que depende muito, porque tem paciente que acaba... É difícil falar assim, um implante não pode ósseo integrar, de fixar ali no osso. Tem paciente que, lógico que mais de 90% dos pacientes fixam ali no osso, mais de 95% dos casos fixam, mas tem alguns pacientes que não, e aí tá tudo bem, a gente refaz lá e tá tudo certo. Só que isso depende... Casos mínimos isso. Mas depende muito também da forma que a pessoa reage àquilo ali. Tem muitos pacientes que reagem, tá bem, doutor, tá tudo certo, e para mim não tem problema nenhum, pode acontecer e tá rindo à toa, e vai lá e repete ali o procedimento. E tem pacientes que ficam mais arredios ali, vamos dizer assim, em absorver a situação, e aí acaba não querendo fazer e posterga muito ali o procedimento de reabilitação. Então eu estava conversando com uma paciente que já está há mais de um ano ali sem colocar aquele dente por conta de não quer fazer de novo. Então, ou seja, como que é a mentalidade da pessoa? Já era para ela estar com um dente, com a prótese, e ela acabou tendo essa escolha. Então, é muito daquilo, o problema pode acontecer, é como a gente recebe esse problema. Eu posso receber um problema de uma forma, você de outra forma, e isso daí pode impactar diretamente na resolução desse problema. Ou você recebe o problema e pega para resolver, ou você não resolve o problema e ele vai permanecer ali na sua vida, e isso daí acaba prejudicando você mesmo. Então, essa conversa que eu acabo tendo ali com o paciente. Como que você vai receber esse problema? De forma positiva, resolver esse problema logo, ou você vai resolver de forma negativa, e essa negatividade, sabe, acaba fazendo com que a gente não resolva o problema. Então, como que é a forma de receber esse problema ali? Então, é sobre isso também que a gente deve mostrar para o paciente que pode acontecer, que nada é exato ali, não é como eu tirar uma medida, um esquadro, e ele vai encaixar ali perfeitamente. Então é uma biologia, pode acontecer taxas de insucesso, e aí isso daí é normal, vamos dizer assim, que não é normal ali dentro de um padrão percentual, né? Mas pode acontecer, e se acontece, a gente deve resolver ali aquele ocorrido. Então, é sobre isso que a gente deve estar abordando, assim, são problemas, né? Mas você me falou ali de valores, e esses valores também devem estar relacionados a essas taxas de perda. Porque senão você fala assim, eu recebi 8 mil, mas eu perdi vários implantes, e aí? O que acontece? E aí você tem que entender que o problema pode estar também ali no seu planejamento, porque a taxa de perda deve ser muito, mas muito reduzida em relação àquilo que você executa. E aí, para isso, você tem que saber realizar um bom planejamento. Então, em suma, respondendo a sua pergunta, o profissional que trabalha nessa área acaba acumulando pacientes. Então, eu lembro que eu estava começando com 1, 2, 3 pacientes, o próprio aluno fala isso comigo, eu começo com 1, 2, 3 e depois parece que vem mais, e outro indica que vem, e aí no final acaba trabalhando apenas com uma especialidade, e aí não apenas eu falo que trabalha com uma especialidade, mas também trabalha com procedimento de reabilitação que implica diretamente ali o implante. Então,
Muitas vezes eu tenho que fazer um implante, mas eu também tenho que fazer uma coroa, eu tenho que fazer uma faceta, e aí para eu fazer um tratamento mais harmônico, a gente acaba lançando mão desses procedimentos. Então tem muitos alunos que falam assim, nossa professor, depois que eu comecei a trabalhar com implante, eu também comecei a fazer reabilitação com coroa, com faceta, e porque isso é o procedimento reabilitador, e isso daí acaba... Uma coisa chama a outra. É isso, então, ou seja, e são procedimentos de ticket médio alto. E aí você fala assim, como eu consigo 8 mil mais ali com prótese sobre implante? Olha só, até de forma direta você consegue e de forma indireta também você acaba conseguindo aumentar muito aí o seu faturamento. Por isso que essa especialidade vale muito, mas muito a pena trabalhar ali com prótese sobre implante. Segue o nosso perfil no Instagram, @Prof. Pablo Santos. Ali você vai encontrar conteúdos enriquecedores, informações, procedimentos mesmo, clínico, diário do professor, né, no dia a dia, na clínica, que vai ser muito bom para o seu aprendizado, para a sua alavancagem, vamos dizer assim, profissional. Então, e também se inscreva aqui no nosso canal, que com certeza toda semana você vai ter conteúdos muito bons. E quando o doutor tocou ali no assunto do planejamento, que às vezes pode acontecer um erro ali do planejamento, foi o 29º episódio e o 28º, o planejamento cirúrgico e protético. Então, ou seja, no nosso canal os assuntos vão se complementando, né? Então, no dia de hoje, estamos aí falando sobre essa situação, né? De como converter ali o paciente em 8 mil. Mas essa previsibilidade é possível em PSI, professor? Com certeza, por isso que eu falo que a prótese sobre implante hoje, ela não é apenas uma questão ali de apenas técnica, né? Então, por isso que você tem que entender os processos também de captação de paciente, tanto da forma interna como da forma externa. Quando eu falo interna, é buscar indicações. Você, poxa, me indica aí uma pessoa, é pedir mesmo. Antigamente eu nem sabia disso, ficava meio acanhado, mas hoje a gente sabe que se a gente pede indicação, a pessoa indica mesmo. E aí a pessoa vem ali no seu consultório e fecha tratamentos de alto valor. Então, vale a pena você trabalhar com esse processo de indicação com os próprios pacientes que você tem, e também vale a pena de você fazer o marketing externo, porque isso daí aumenta a visibilidade do seu trabalho e, com certeza, como consequência, aumenta o número de pacientes para você realizar esse tipo de procedimento. Então, ou seja, você acaba tendo uma previsibilidade, porque se você precisa de 10 pacientes ali, e nesses 10 pacientes, vamos dizer assim, você precisa de reabilitar com 1 ou 2 implantes, imagina bem, você vai buscar esses 10 pacientes por meio dessas técnicas. E aí eu quero 10 pacientes no mês ali de implante, busca esses 10 pacientes. E aí você vai ter uma previsibilidade no resultado do seu faturamento. Então existem técnicas de captação, se você foca nisso, tem aquela frase, quem foca expande, né? Aquilo que você foca, você expande. Eu sou muito focado em implante, por isso que a gente acaba tendo um número muito grande de pacientes. Se você foca em uma coisa, você acaba sendo referência nessa especialidade. Então, a prótese principalmente uma especialidade que gera uma demanda muito grande. Então, por isso que eu convido aqui, eu estou falando aqui com você, dentista, para trabalhar nessa área, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, porque se você foca nessa especialidade, com certeza o número de pacientes vai acabar aumentando e a sua segurança, com certeza, vai ser maior na execução desses tipos de procedimentos. Professor, se tratando ali de PSI, essa especialidade tão importante, ela exige mais técnica ali para venda, para o convencimento ali do paciente do que outras especialidades? Então, quando você fala de prótese sobre implante, eu falo que para você oferecer para o paciente esse tipo de procedimento está muito fácil, porque eu lembro que tinha uma colega que falava assim, nossa, eu trabalhava vendendo carro japonês e eu vendia aqueles carros japoneses que ninguém conhecia. E aí depois que me convidaram para eu trabalhar num consultório odontológico para vender dente para quem não tinha dente,
Eu fiquei feliz demais, porque eu conseguia vender carro japonês para as pessoas que nem conheciam o carro. Imagina vender dente para quem não tem dente, né? Eu vou vender muito dente. Então, interessante. Então, ou seja, é muito mais fácil você vender uma coisa que a pessoa não tem e precisa, e ela entende a necessidade daquilo, do que um procedimento que ela, vamos dizer assim, pode ser que ela precise, mas vamos colocar um exemplo de procedimento, às vezes estético, que não incomoda ela, e aí tá tudo bem. Eu vou até falar um exemplo aqui meio que escrachado, não é uma coisa, vamos dizer assim, só para... Não é um normal, mas isso pode acontecer, que eu atendi um paciente que tinha um diastema aqui entre os centrais, muito afastado, os dentes superiores dele. E aí eu falei assim, poxa, a gente pode fechar aqui com um aparelho, e aí depois, né, ou até mesmo procedimentos aqui com resina. Aí ele falou assim comigo, não, mas eu não quero fechar esse espaço, porque esse espaço aqui entre esses dentes é a minha identidade. E se eu fechar, eu vou perder a minha identidade. Olha só. Então, ou seja... A opinião que ele tinha. É lógico que isso daí é uma exceção, não é bem assim que acontece. Mas eu estou falando para você que o que é estético e o que não é um pouco subjetivo, sabe? O que incomoda a pessoa esteticamente ou não pode ser subjetivo. Então, se eu faço um tratamento estético ali na pessoa, pode ser que a pessoa nem se importe com aquilo e está tudo bem. Só que se eu faço um procedimento que realmente ela está tendo dificuldade, hoje mesmo eu atendi uma paciente, ela relatou que tinha 65 anos e já tinha emagrecido mais de 10 quilos porque ela não estava com dente. Então, ou seja, questão de saúde mesmo. Então, a ausência do dente gera esse desconforto na pessoa. Então, o que você acha mais fácil? Vender ali a parte estética ou vender ali a necessidade do algo paciente? Necessário ali. Então, lógico que você vai... Eu não estou querendo falar para você não vender a parte estética, mas eu estou falando aqui que a parte... Você tem que ter essa percepção daquilo que o paciente busca. Se o paciente busca a estética, você vende ali aquela parte estética. Se o paciente busca, obviamente, se o paciente busca a estética, você tem que focar ali na estética, mas também mostrar ali o real benefício que ele pode ter ali realizando esse tipo de tratamento reabilitador. Então, ou seja, é muito mais fácil ali, vamos dizer assim, você oferecer para o paciente esse tipo de procedimento pensando que realmente ele tem a necessidade, ele precisa desse tipo de tratamento e quem que vai ser o maior beneficiado vai ser ele. Eu até já falo meio que de forma, de forma bem, como que eu posso dizer, de uma forma que a gente acaba entendendo o paciente de uma forma empática. Fala assim, ô Sr. João, o senhor acha que quem vai ganhar mais aí com esse tratamento? O senhor fazendo esse tratamento comigo? Ou eu vou ganhar mais? Ou o senhor vai ganhar mais aí em relação ao benefício? Lógico que é meu trabalho, eu preciso de trabalhar, mas quem que vai ser o maior beneficiado disso? O senhor que vai ter os seus dentes de volta ou eu que você está fazendo ali o seu tratamento? Para mim vai ser um maior prazer. Mas assim, a gente faz vários pacientes. O senhor vai ser mais um paciente ali que vai ser, para mim vai ser assim, um prazer poder fazer o tratamento do senhor. Mas para o senhor vai ser os dentes, o senhor vai ficar ali para o resto da vida, que eu tenho certeza que vai impactar muito mais a vida do senhor aí com esses dentes. Não que não vai impactar na minha, mas eu tenho certeza que o senhor vai ser muito beneficiado ali. Então, é sobre isso. A gente acaba impactando muito a vida da pessoa que vai fazer esse tipo de procedimento, que realmente é um sonho dessa pessoa, sabe? Então, o paciente tem sonho ali de fazer esse procedimento e a gente tem que entender de forma muito empática, né? Você tem que entender, se importar ali com o problema daquela pessoa e você nada mais é do que um instrumento que vai ajudar esse paciente a resolver aquele problema, a realizar um sonho. Realizar o sonho dele. Então, ou seja,
vale muito a pena trabalhar e acaba você tendo facilidade para você oferecer esse tipo de procedimento para o paciente e assim vem os fechamentos. Muito bom. Professor, nós já estamos encaminhando já para o final já, né, desse PSCast e eu quero perguntar ao dentista, você aí encontra aí dificuldade nesse sentido aí quando você vai apresentar o seu tratamento, seu plano de tratamento para o paciente, como que tem sido, né, vamos dizer assim, os resultados, porque o professor tem acabado de explicar, tem como ter previsibilidade trabalhando com PSI, um paciente, não estou falando de 10 pacientes, citou exemplo não, pode te dar um resultado aí de 8 mil por mês, olha só, e você, isso não te chama atenção? Então, te convido, mais uma vez, a acompanhar, seguir o nosso perfil, seguir aqui o nosso canal e aprender, então, o caminho, né, para poder chegar a Roma. Professor, minha última pergunta é o seguinte. Tudo bem que o paciente ali vai oferecer ali, através desse tratamento, um valor muito significativo para o profissional. Deixa eu te interromper. Quando ele fala para chegar a Roma, é para chegar no objetivo ali de alcançar um resultado, né? Então, chegar a Roma é aquilo que a gente quer. Objetivo. É o meu objetivo. Meu objetivo é dominar a prótese sobre implante, é ter um alto faturamento, é agenda poder ajudar cheia. Ali os pacientes, é a agenda cheia. Então, é o meu objetivo. Esse é o objetivo, é Roma. Então, essa é a nossa Roma, né? Vamos dizer assim. Mas pode falar. Então, e para eu conseguir esse resultado com o paciente, a quebra da objeção. Uma objeção que o paciente sempre fala é que está caro. Então, professor, o que você diz para o dentista que tem essa dor, né? Que ele é um bom profissional, um brilhante profissional, tem muita competência e na hora de fazer ali o fechamento, ali o tratamento, fechar o tratamento com o paciente, ele ouve isso. O que ele faz? Entendi. Vamos fazer então uma encenação agora para eu responder. Você é o paciente. Eu sou o paciente. E aí eu vou passar aqui o valor do tratamento. Vamos colocar um valor de 10 mil reais, um exemplo, só para dar um exemplo. E aí eu passei o valor ali para você, você viu que o valor total deu 10 mil reais. Aí o que você me responde? Vamos dizer assim, eu vou olhar ali e vou falar, mas doutor, eu tenho a ausência dos meus dentes, mas eu acho que tá muito caro. Ô Júnior, tá caro, né? Então, eu concordo com você. Né? Eu concordo que não é um procedimento barato, é um procedimento caro. Mas quando você fala que é caro, caro em relação ao quê? Me explica. Você poderia me falar? Você já foi em outro lugar fazer tratamento? Ou você está comparando com outras coisas? Você me fala? Que com esse dinheiro eu compro um carro. Com 10 mil reais, não sei que carro você compra. Mas o carro não é um dente. Você não pode comparar um carro com um tratamento de saúde, né? Então, ou seja, eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma Mercedes ali zero, que você vê uma Mercedes, dependendo ali do carro, obviamente, mas vamos colocar um carro de 200 mil reais. E aí tá na promoção agora a Mercedes por 50 mil. Tá caro ou tá barato a Mercedes por 50 mil? Sabendo que o valor dela, 200 mil. Tá barato, eu diria que tá barato. Então, ou seja... você acabou comparando ali esse valor, mas se uma Mercedes de 50 mil tá barato, por que um tratamento da sua saúde de 10 mil vai estar caro? Entende? Então é para você entender, é aquilo que a gente dá prioridade mesmo. Então eu vejo que você dá prioridade para a sua saúde, porque você está aqui hoje conversando comigo. Então, se você não tivesse aqui hoje, eu iria saber que você não prioriza a sua saúde, mas você prioriza a sua saúde. E aí, se você vê ali, você poderia também falar outra coisa, como por exemplo, eu vim em tal lugar e o valor é um pouco mais baixo. Fala então, eu fui lá em outro lugar. Fui em outro lugar e lá, nesse consultório, me cobrou, por esse mesmo trabalho, ele me cobrou 5 mil.
R$ 5.000 nesse mesmo trabalho. Até tá uma discrepância aí no seu exemplo. Mas, se tirar o valor, vamos pensar, isola esse valor. Onde que você faria o tratamento? Nesse outro lugar de 5.000 ou faria aqui com a gente? Só para eu entender. Ficaria onde eu julgo mais barato, fica mais fácil. Não, mas eu isolei o valor, não tem valor. É o mesmo valor. Então, é o mesmo valor. Aonde que você faria o tratamento? Só para eu entender. Porque eu quero melhorar o meu serviço aqui. Aí eu quero te entender. Tirando o valor, onde que você faria o tratamento? É com você mesmo que eu tô falando, Júlio. Eu tô aqui pensando aqui um monte de coisa. O que eu responderia como um paciente? Porque é uma pergunta que vou te dizer a verdade. Tipo, se eu já estou aqui como paciente e já estou aqui, é o mesmo valor, eu prefiro então continuar aqui e já fechar aqui, porque eu já tô aqui. Eu não tenho que voltar de novo lá. Mas por que você teria que fechar aqui e não poderia fechar lá? Só porque você tá aqui? Que eu fui bem tratado. Eu teve uma diferença aí no cafezinho, teve uma diferença na recepção calorosa. Isso fez uma diferença para mim também. Então você está falando que você foi melhor atendido, né? Você foi bem recepcionado, e aí você viu ali que a gente te atendeu com os melhores equipamentos, e aí você entende que não tem como ter o melhor produto pelo menor preço. Então, ou seja, é por isso que a gente acaba tendo esse valor, porque a gente investe nos nossos pacientes. Então, ou seja, esse valor ali que você que é um investimento para você, é para você ter o melhor resultado ali do seu tratamento. Muito bom. Então muito bom. Por isso que a gente faz isso. E por isso que eu quero vou facilitar ao máximo para você fazer o tratamento com a gente, para você continuar com essa receptividade, para você continuar com esse acolhimento que a gente tem aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito aqui do nosso trabalho. Então é dessa forma que a gente acaba fazendo aqui com os nossos pacientes, e independente do valor, muitos acabam fechando com a gente, porque sabe do trabalho sério que a gente faz, né? Então a gente prioriza muito o nosso paciente, tanto é que tá aqui meio que apagadinho aqui atrás, ó, dá para ver, mas um dos nossos valores é a satisfação do nosso paciente. Então e é isso daí, a gente preza muito aqui com a equipe, com os nossos colaboradores, que o paciente realmente fique satisfeito com o trabalho que ele contratou, porque a gente fica muito feliz ele ter escolhido a gente para cuidar da saúde bucal dele, que é uma coisa muito importante, né? Então, isso é uma coisa muito importante, é uma coisa séria, e a gente tem que trabalhar com afinco, né? Com bastante seriedade para entregar realmente aquilo que o paciente pediu, e se possível até mais, né? Para o paciente, né, é muito bom ouvir do paciente assim: nossa, vocês me surpreenderam, vocês entregaram muito mais aquilo que eu imaginei. Então, ou seja, esse paciente com certeza não vai procurar outro lugar, vai sempre voltar aqui para fazer o tratamento e vai indicar cada vez mais. A gente falou da indicação, né? Vai indicar cada vez mais e mais pessoas. Então, é sobre isso que a gente prega, né? Sobre isso que a gente não apenas prega, mas também executa de forma constante aqui na nossa clínica. Tá certo? E, portanto, dentista, se você ainda não implementou no seu dia a dia PSI, a prótese sobre implante, essa é a hora de você começar a trabalhar com essa especialidade. Legal. Então, ou seja, não perca essa oportunidade, porque o mercado está muito aberto para você trabalhar com essa especialidade. E aqui é um ambiente certo. Aqui é o ambiente onde a gente vem trabalhando, é o nosso dia a dia clínico mesmo. Todo dia eu estou atendendo paciente ali de implante, todo dia. Cargo-chefe. Você tá a prova viva daquilo que a gente fala. Com certeza. O Júnior quer gravar alguma coisa comigo, eu estou lá atendendo o paciente, estou lá na boca do paciente atendendo. Então, ou seja, é o que a gente faz todos os dias, e eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a se desenvolver nessa especialidade, tá certo? Por isso que eu te convido para estar nos acompanhando nas nossas redes sociais e nos acompanhando aqui no nosso PSI Cash.
Tá certo, gente? Olha, fiquem com Deus, um abração, Deus abençoe vocês aí e até o nosso próximo PSI Cash. Valeu, pessoal. Valeu. Tchauzinho. Tchau, tchau.